começar com vocês, vou dar uma aula sobre Brexit. E alguém sabe o que é o Brexit antes de eu começar a sala? Eu falei um pouco por cima semana passada, mas alguém de fato sabe o que foi, o que é, qual que é a importância? Foi um fenômeno que aconteceu mundialmente, que foi falado pelo mundo inteiro. Só uma coisa Alguém antes, sabe? Se alguém me... você tá mostrando você mesmo na compartilhação de tela. Sim, sim. Isso tô falando. Primeiro eu vou querer saber um pouco de vocês para eu poder pôr no slide, Ah, tá, beleza? sim. Obrigado por avisar. O Brexit é basicamente a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, em síntese. Reino Unido, né? Para ser mais É, amplo, né? Reino Porque a Unido. Reino Grã-Bretanha é Unido, sim, a composta por Grã-Bretanha não Escócia, necessariamente. País de Gales e Inglaterra, né? Reino Isso aí. Unido tem a Irlanda do Norte. Eu vou falar isso. Então é isso que o Juan falou, basicamente. O Brexit é a saída da Grã-Bretanha. Agora a gente vai lá mostrar por que ele é tão importante, né? Bom, esse aqui é mais ou menos o roteiro, né? Ser seguido. Aqui eu fiz uma introdução, um objetivo, rapidamente, né? Explicando a importância, né, da questão da geopolítica na atualidade, né? Querendo ou não, ela é uma característica hoje que via assim a gente trabalhar a questão do desenvolvimento social e econômico e questões da globalização e seu impacto, né, na questão regional e da constituição do território, enfim, né? Basicamente é isso. Então aqui, ó, falar um pouco primeiramente a respeito, né, as diferenças, né? A gente aí que muita gente se confunde, né? Vamos lá então. Eu vou falar aqui tem um mapa, né, mostrando a Inglaterra de azul, a Grã-Bretanha, que é formada por País de Gales, Inglaterra e Escócia, e o Reino Unido, que é Escócia, País de Gales, Inglaterra e Irlanda do Norte. Inglaterra, a capital é Londres. País de Gales, se eu não me engano, não sei se a capital agora é Cardiff. Eu esqueci, gente. Geografia não é decorar a capital. Escócia é Glasgow. Irlanda do Norte também vou ficar devendo, gente. Vou procurar aí depois aí eu aviso. Então, basicamente, o Reino Unido são esses quatro países. Aqui são algumas coisas, né? A moeda desses países é a libra esterlina. O fuso horário é igual para todos. O governo é uma democracia parlamentar e monarquia constitucional. Na época, a capital é Londres, né, do Reino Unido, mas a capital da Inglaterra em si é Londres, né? É que o Reino Unido ele é administrado pela Inglaterra, então é uma união política, uma política única, mas que é comandada basicamente pelos ingleses, né? Sim, o primeiro-ministro ele não pode, ele não necessariamente precisa ser inglês, ele pode ser escocês, galês ou irlandês nortista, né? Na época, quem que era chefe de governo, né? Na época que eu montei esse slide era a Theresa May, mas hoje é o Boris Johnson. E o chefe de Estado, né? A figura monárquica é a Rainha Elizabeth II, mas ela não tem nenhum poder político. Ela tem uma influência, obviamente, mas não tem um poder. Aqui a gente tem basicamente a área da Inglaterra, né? 130 mil quilômetros quadrados. A Grã-Bretanha, 209 mil. E 242 mil quilômetros quadrados. A gente fala um pouco da questão do Reino Unido. A gente vai falar mais ou menos o contexto histórico, né? Muito importante a gente saber a Inglaterra, né? Assim, com certeza vocês vão ver essas coisas mais aprofundadas em história, mas assim, é importante assim falar mais ou menos como que formou a Inglaterra e tudo mais. Isso aí para vocês também saber diferenciar futuramente numa questão de vestibular. A Inglaterra inicialmente no século V a.C., ela era habitada pelos povos celtas. A partir dos anos 43 a 410, teve a ocupação do Império Romano. No século V,
ela era habitada por três povos germânicos, né? Os jutos, anglos e saxões, né? Engraçado, por isso que a gente fala que a língua inglesa, alemã, entre outras, né? A língua nórdica, principalmente inglês, alemã, elas são línguas derivadas do anglo-saxônico, né? Do anglo-saxão. Em 1256 foi o primeiro parlamento com participação de cidadãos comuns. No século XV, na Baixa Idade Média, fortalecimento da monarquia. 1642 a 1651 a gente teve a Guerra Civil Inglesa, a Revolução Puritana, vocês vão ver isso mais aprofundado em história. No século XVI ainda a gente teve reformas religiosas, a criação da Igreja Anglicana. No século XVII, Revolução Gloriosa, a queda do absolutismo e regime parlamentarista. Então, assim, a partir do século XVII, a gente já tem a questão do regime parlamentarista, né? Esse foi um marco importante para ter essa formação política que muitos países hoje da Europa têm. Falando um pouco mais da Inglaterra, né? A Escócia, em 1707, foi anexada à Inglaterra, Reino Unido da Grã-Bretanha. Século XVIII, pioneiro da primeira Revolução Industrial, a Inglaterra foi o primeiro país do mundo até a primeira Revolução Industrial. Século XIX, era o maior império britânico na questão do mar, né? Era a maior frota marítima do mundo, por isso Rainha dos Mares. Século XX, falando um pouco do contexto histórico, participou da Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Enfim. Aí a gente parte para a questão da União Europeia, né? Recapitulando, uma revisão, né? A União Europeia, a gente tem ela em 1946 ou 47, se eu não me engano, o embrião, a primeira semente antes dela ser um bloco econômico, a gente tem a questão de países que, como Holanda, Bélgica e Luxemburgo, formaram Benelux, né? Uma primeiro embrião, né, de bloco econômico, assim, né? Na questão de países ter uma cooperação econômica entre eles. Em 1957, vocês lembram da Comunidade Europeia, o EC? E em 1992 aí surge realmente a União Europeia, né? Então, e basicamente a União Europeia ela é composta por integração econômica, social e política e moeda comum, né, o euro. Aí tem aquelas características, né? Não custa reforçar, recapitular a livre circulação de pessoas e funcionamento de um parlamento europeu de deputados dos países, né? Aí tem os objetivos, né? Que era reconstruir os danos da Segunda Guerra Mundial e construir uma força militar e segurança de fronteiras. E se diz preocupado, né? Isso aí é balela, mas enfim, criação de políticas de defesa, cidadania, proteção do meio ambiente, ajuda humanitária e mudanças climáticas. Basicamente isso. Atualmente a União Europeia só tem 27 países, né? Porque o Reino Unido saiu, então ela é composta, não custa recapitular, formada por Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, que é no caso Holanda, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia e Suécia, né? A gente tem países que são candidatos, né, a entrar na União Europeia, que é Albânia, Macedônia, Montenegro, Sérvia e Turquia, e potenciais candidatos, Bósnia e Herzegovina. Então é isso. Basicamente, então, assim, acabei de dar uma introdução, falando do contexto histórico da Inglaterra, o surgimento, o início do seu povoamento, as fases de transição que ocorreram, falando do seu histórico, né? Revolução Puritana, a criação da Igreja Anglicana, a introdução do parlamento, o fim do absolutismo, a formação do Reino Unido, enfim, falando um pouco também da União Europeia, né? Relembrando as suas características de, de um bloco econômico que busca a integração social, econômica e política, que é caracterizado também por uma moeda única,
Então, assim, são elementos que a gente não pode esquecer, que são importantes para uma questão de vestibular, quando for tratar União Europeia, bloco econômico e Brexit. Você tem que lembrar dessas coisas aí, porque, querendo ou não, eles vão cobrar no vestibular. Agora eu vou falar um pouco, né? Por que se iniciou essa saída do Reino Unido, né? Então vamos lá. Tudo começou, né? Em 2011, né? Ah, uma crise econômica europeia que acabou. Quando vocês podem ter certeza, gente, tem 3 lugares no mundo onde se tem uma crise influencia fortemente na economia global, que é China, Estados Unidos e Europa, principalmente os países da União Europeia. Assim, se um desses 3 pontos tiver uma forte crise econômica, vai refletir no mercado financeiro, vai refletir principalmente nos países em desenvolvimento e nos países mais pobres, né? Consequentemente. Aí a gente tem a questão, né? Nessa época, os países que mais tiveram endividamento público foram a Grécia, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda, né? E eles ficaram como pigs, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Spam, né? Essa é de spam. Espanha em inglês. Países que foram mais atingidos por essa crise econômica. Isso se deve porque são países que sempre tiveram um estado gordo. Quando eu falo um estado gordo, um estado amplo, né? Um estado que tem muitos serviços públicos, oferecem muitas saúde pública, ensino público, enfim, é um estado gordo, né? Que também o estado fica responsável por infraestrutura, um monte de coisas, né? E querendo ou não, esses países também não têm uma economia tão forte ou diversificada, né? Não são países que são fortes, principalmente Grécia e Portugal, não são países industrializados. Itália, o norte da Itália é bem industrializado, mas Espanha e Irlanda também não são. São países que vivem mais do turismo, exportação de vinho, commodities, enfim, então são economias mais fracas. Isso, querendo ou não, consequências, né? Escassez de crédito, quando falo de escassez de crédito, tipo, você não consegue pegar dinheiro emprestado, diminui, consequentemente aumento de desemprego, investidores vão embora, então a bolsa vai caindo mais ainda, o país vai perdendo dinheiro, vai fechando a indústria, a fábrica, enfim, automaticamente o PIB cai. E por que isso, querendo ou não, eu estou falando disso agora? Porque isso vai refletir diretamente no Brexit, vocês vão entender. Vocês vão entender, gente. Isso aí, meu, é complexo, mas não é difícil. Aí, querendo ou não, começa a ter muita tensão, né? Entre os países dentro do bloco econômico da União Europeia. E por que eu falo disso? Porque esses países dos PIGs, né? Portugal, Espanha, Inglaterra, Itália, Irlanda, enfim, Grécia, eles começam a ter dificuldades, né? Para pegar dinheiro emprestado, para poder pagar suas dívidas e tudo mais. Aí eles começam a sofrer um monte de imposições do Banco Central Europeu e da própria União Europeia para fazer ajustes, né? Vai ter que ocorrer privatizações, vai ter que ter uma diminuição da máquina pública, enfim. E aqui a gente tem a questão do pacto fiscal, né? Esse pacto fiscal ele é feito por todos os países da União Europeia, né? Que é nada mais, nada menos que você ter as contas equilibradas, né? Você ter dinheiro em caixa, você tendo a economia saudável. E, obviamente, você ter também
solidariedade financeira aos países mais frágeis da zona do euro. Então, no caso, a Alemanha, Reino Unido, França, que são as economias mais fortes da Europa e da União Europeia, eles têm que ajudar os países mais frágeis da eurozona, né? Os países da União Europeia que são mais frágeis economicamente. Então, eles meio que socorrem prestando dinheiro também, enfim. Porém, o Reino Unido ele nunca assinou essa questão do pacto fiscal, ele nunca quis participar. Porque, querendo ou não, isso prejudica financeiramente o país, né? Você vai começar, meio que se tiver uma crise, você vai começar a ajudar financeiramente outros países e você deixa de investir no seu próprio país. Você poderia dar uma qualidade de vida melhor para o seu povo, para poder ter que começar a salvar os outros países do bloco europeu, né? Da União Europeia, no caso, esses países que eu citei, Portugal, Grécia. Assim, não é nada vantajoso. Além disso, né? Aqui, vou falar um pouco. A gente tem muita questão, né? Tem muita questão. Outro ponto, que também começa a ter essa desestimulação dos ingleses, né? Do Reino. Não dos ingleses, né? Da pessoa do Reino Unido, não apenas dos ingleses, a pessoa da Irlanda do Norte, País de Gales, a Escócia, né? Se vocês não lembram, em 2013 a gente. O que acontece em 2013? Que até hoje está tentando se resolver, mas está tendo. Que mexeu com o mundo inteiro também, que os europeus começaram a ficar preocupados, porque começaram a ter que acolher pessoas. Alguém lembra? 2013, o que aconteceu? Ninguém lembra, gente? Então vamos lá. Não sei. Espero que vocês estejam prestando atenção. Sim, a questão dos imigrantes. Mas por quê? Por que estava a Europa, não só a Europa, outros países do globo, mas principalmente o continente europeu, né? Começou a receber muitos imigrantes. Então, quem não lembra, 2013 teve uma guerra, né? Guerra da Síria. Em 2016 ela está no seu auge, né? Está no seu ponto crítico, a guerra da Síria. E os países começam a receber esses refugiados, né? E geralmente quem começa a receber esses refugiados são os países que têm um poderio econômico maior, mais forte. No caso, o Reino Unido, a Alemanha, a França. Beleza? Aí, oh, caramba, apertei errado aqui. Além dos países da Síria, do pessoal do Oriente Médio, também recebe países da África também, né? Tem muitos imigrantes africanos. Então, assim, a gente tem a Itália e a Grécia, que são as portas de entrada, né? Que eles conseguem entrar mais fácil, porque ficam mais próximo do continente deles. E esses países. Mas, assim, o destino final deles são como Alemanha, Áustria, França. E os países europeus começam a construir muros, grades, né? Você lembra muito aquela questão da. Aqui, ó. Você lembra muito aquele muro também, aquelas grades que são construídas, que tem construído na fronteira entre Estados Unidos e México. Os países da Europa começam a acontecer isso, né? E, querendo ou não, a gente tem a crise humanitária e, com isso, a xenofobia, né? Que é que os governos europeus começam a tomar medidas extremas, como prisionar, deportar os imigrantes. Enfim, isso querendo ou não alimenta mais um dos motivos do Reino Unido votar no Brexit, né? Então, assim, basicamente, o que acontece, né? Em 2016, a gente tem o James Cameron, não lembro se é James Cameron,
Agora, se alguém puder pesquisar aqui para mim, que era o primeiro-ministro do Reino Unido, né? Ele, ele era, ele quis criar um plebiscito, né? Ele era um cara de um partido progressista, seria um pai, seria um partido mais da viés à esquerda, né? Que ele era contra a saída do Reino Unido da União Europeia. Porém, uma das suas campanhas eleitorais em 2015, ele tinha prometido que faria um plebiscito, o povo do Reino Unido, vendo se queria ou não a saída do Reino Unido da União Europeia. E, tipo, não era obrigado a votar, todo mundo a votar. Quem quisesse votar, ficaria à vontade, né? Lá você não é obrigado a votar. Aí, beleza. E, por incrível que pareça, ele ficou surpreso, porque 52% foi uma votação apertada, e 52% da população inglesa do Reino Unido, falando do Reino Unido, né, votou que queria sair da União Europeia. Aí, o que acontece? James Cameron, não sei se é James Cameron, gente, se puder pesquisar e corrigir, eu sei que o sobrenome é Cameron, vou chamar ele de Cameron. Ele renuncia, porque ele, vê que para ele não é interessante, porque ele não, ele era contra, então assim, ele renuncia, era contra uns princípios, então não fazia sentido para ele continuar no governo. Aí é indicado uma parlamentar do, do Partido Conservador, que é a Theresa May, para ela fica responsável pelas negociações do Brexit, né? David Cameron, obrigado. James Cameron era o diretor do Avatar. Perdão, gente. David Cameron, obrigado. E é isso. Aí a Theresa May ela começa a negociar. Aí eu vou explicando melhor essa saída do Brexit. Meu caralho. Aí beleza. Quem não sabe aqui, só por curiosidade, Brexit é junção da palavra British, exit, saída britânica. Ele significa para referir o processo iniciado do Reino Unido para desfiliar da União Europeia. Tem origem no governo do primeiro-ministro. Ele não é conservador, que está errado, perdão. Progressista David Cameron. David Cameron ele foi criticado, né? Ele pela posição por não diminuir a imigração e tirava o poder do Reino Unido de ações econômicas, estava sob pressão para renunciar. Assim, é engraçado isso, porque a grande questão do David Cameron é que ele não era um líder carismático, ele não tinha a maioria do parlamento, então, assim, ele já não tinha muita força. Então, e recapitulando, quando houve a votação, fizeram uma estatística, uma pesquisa, a maioria das pessoas que votaram eram pessoas mais velhas, idosas, que votaram para a saída. E a maioria das que votaram para ficar eram pessoas mais jovens. Então, assim, o Reino Unido, ele tem uma característica de um país que sempre foi conservador, que nunca foi apto a grandes mudanças, enfim, nunca foi um país acolhedor, foi um país sempre com uma mentalidade mais fechada, pensando no bem-estar local. Quando fala bem-estar local, no bem-estar da população que mora lá, que nasceu lá, enfim. Então, Cameron, como eu falei, ele propôs essa consulta popular do Brexit, ele era favorável à permanência do bloco. Aqui agora eu explico um pouco como foi esse cronograma, né? O David Cameron ele renuncia, né, ao cargo e com isso ele só renuncia na verdade ele sai. A consulta tinha sido feita em 23 de junho de 2016. Você vê que a votação foi apertada, né? Aí ele renuncia, Theresa May ela foi indicada
Aí, beleza, aí é uma novela, porque a Theresa May, ela tem muita dificuldade. No final das contas, vocês vão ver, ela não consegue fazer ela não consegue fazer o Reino Unido sair da União Europeia, porque as negociações foram complicadas, teve bastante intriga. Então vamos lá. Em 2017, dia 29 de março, o governo britânico ele apresenta uma carta a Bruxelas. Bruxelas é a capital da Bélgica, onde fica o governo da União Europeia, que trata da retirada voluntária do Reino Unido. Porém, ele tem um prazo de 2 anos para a saída do bloco, né, que seria prevista em 23 de março de 2019. Em 2017, 8 de junho, Theresa May perde a maioria em negociar o Brexit, pois a questão da Irlanda do Norte foi um obstáculo por causa da fronteira entre Irlanda do Norte e Irlanda. Assim, a Irlanda do Norte e Escócia, principalmente a Escócia, não quiseram, eles não tinham vontade de sair da União Europeia. Eles gostariam de continuar na União Europeia. Mas como que no Reino Unido o governo, a Inglaterra tem um peão e a maioria, somada a todos os países, votou que queria sair, então não tinha como eles continuarem, e eles não querem sair do Reino Unido. Em 2017, 25 de novembro, crise entre Espanha e Reino Unido devido às relações de Gibraltar. Gibraltar é uma região, se não me engano, é administrada pelo Reino Unido, mas ela pertence antes à Espanha, e a Espanha quer de volta essa administração, então tem esses impasses. Em 2018, 12 de dezembro, alguns deputados do Partido Conservador de May organizam uma situação para tirar May do poder, mas fracassam. Theresa May estava perdendo muito poder, porque ela estava brigando, ela, em vez de conciliar aliados, ela não. Era uma pessoa muito difícil de lidar. Assim, imagina o Bolsonaro, mas ela não é. Assim, aparentemente ela não falava tanta besteira igual o Bolsonaro, enfim. Mas assim, uma pessoa que não consegue conciliar, não consegue criar laços aliados políticos. E o Partido Conservador começou a ficar de saco cheio, porque no Parlamento Europeu não estava conseguindo negociar, estava perdendo força, tudo para a retirada do Reino Unido. Aí em 2019, de janeiro, o acordo negociado por May na capital da Bélgica, 432 deputados votaram contra e 202 a favor. Isso foi a primeira rejeição. 12 de março, ela fez uma versão melhorada, entre aspas, do Brexit, mas teve outra rejeição, então foi a segunda. Então ela teve dificuldades, né, de aprovar o Brexit pela oposição, né, que no caso o Partido Trabalhista, o Partido Progressista deles, né, a galera da esquerda. Em 2019, mais uma derrota da Theresa May, né? Ela não obteve o sucesso do acordo do Brexit, foi a terceira rejeição dela. Em 11 de abril, Theresa May obteve da União Europeia um adiamento flexível até que o Reino Unido entrasse em acordo com sua saída. O prazo era até 31 de outubro, né? Estabelecido pela União Europeia, para o Reino Unido entrar em acordo e sair do bloco. Beleza. Aí, em 2019, em 17 de maio, a oposição se retira das negociações do Brexit e afirma a crescente fragilidade e instabilidade de Theresa May. Em 24 de maio, Theresa May renuncia ao cargo de primeiro-ministro e convoca uma nova votação do seu partido para a sua sucessão. Em 7 de junho, a gente tem o novo primeiro-ministro, que no caso foi o Boris Johnson, né? Atual ministro. Então, assim, a Theresa May ela teve muitas dificuldades em relação, porque ela não estava conseguindo negociar, ela não estava conseguindo entrar em acordo com a oposição, com o Parlamento Europeu, com a oposição do Reino Unido próprio. Ela estava perdendo força entre o próprio partido, entre os próprios apoiadores, os conservadores. E com isso ela renuncia e entra Boris Johnson, que ele consegue. O cara ali foi e conseguiu. Ele conseguiu fazer
o Reino Unido sair. E com isso, querendo ou não, ele ganhou muita força. O Partido Conservador na época prometeu muitas coisas, inclusive uma dessas era se a população apoiasse tudo mais, continuasse com essa ideia do apoio, fazendo a pressão, tudo, ele falou que ia prometer investir 350 milhões de libras semanais na saúde do Reino Unido. Isso dá 1 bilhão e 400 milhões por mês de libras. Porque quem não sabe, a saúde do Reino Unido é pública. E é uma boa saúde, é uma saúde pública de qualidade, é top. Melhor, muito melhor que do Brasil. No Brasil a gente fala que a saúde pública do Brasil é boa. Assim, não é, em termos de qualidade, questionável, mas ela é a maior do mundo, porque ela é ampla. Ela tem mais, ela é ampla, tem, a saúde pública do Brasil tem vários postos, mas uma coisa diferente, ampla e de qualidade. São totalmente coisas distintas. E lá no Reino Unido, retomando, a população, meio que o Partido Conservador, no final das contas, prometeu, mas não cumpriu assim conforme o combinado. E, querendo ou não, assim, os motivos principais, então, recapitulando da saída do Reino Unido do Brexit, foi a questão econômica, a questão da imigração, porque, querendo ou não, você vai recebendo os imigrantes, você vai. Indústrias, comércios vão contratando eles por mão de obra mais barata, então os próprios ingleses, escoceses, galeses, irlandeses vão perdendo emprego. Isso é fato, gente. Se vier um haitiano, um boliviano aí no Brasil para fazer trabalhar numa mesma profissão, tudo, cara, os caras vão pagar menor para eles, eles vão aceitar porque o real vale mais, porque com certeza pretendem voltar para o país deles. E a gente não vai conseguir emprego, isso aí é óbvio. Aí se eu concordo ou não já é outra coisa, isso aí, minha opinião, eu não dou a respeito disso. Mas assim, tem gente que concorda ou não. Aí outra situação também foi, por ser o Reino Unido ser um país conservador, majoritariamente a população é envelhecida, eles têm a questão do costume, então assim, de manter a cultura, as tradições e tudo mais. Então foi outro fator que pesou. Então, esses três pontos foram muito assim, tipo, a questão econômica eu não explicitei muito, mas assim, basicamente foi aquilo lá, pacto fiscal, você sofrer um monte de imposições da União Europeia, ter que ajudar, você sempre ter que estar salvando outros países mais frágeis do bloco e você deixa de investir no seu próprio país, enfim, foram coisas que foram fortalecendo a saída do Brexit. A gente tem consequências, né? Para o Reino Unido e a União Europeia, obviamente, né? Isso, querendo ou não, ocorre. Quem não sabe, a Libra é uma das moedas mais fortes do mundo, né? Ela registraria oscilações e quedas, né? Então, a gente agora não sabe se. Com a saída, a Libra não sofreu muito, então ela continua hoje uma moeda muito forte. A questão da bolsa e mercado imobiliário, né? Sofreriam queda, o governo britânico baixaria juros e faz empréstimos bancários para conter as perdas. O Brexit faz perder a contribuição monetária do Reino Unido à União Europeia, uma das economias mais importantes da União Europeia, instabilidade econômica. Renegociação de todos os tratados comerciais com o Reino Unido, então, assim, cara, você saiu do bloco, você vai ter que refazer todos os tratados econômicos, porque vai ter a questão do mercado comum, né? Então não vai ter mais que mercado comum, as taxas alfandegárias vão ser outras. Então vai a questão de trânsito livre das pessoas também vai mudar, né? Porque vai ser mais burocrata, vai ter talvez as pessoas dos outros países vão ter mais dificuldade porque elas saem da União Europeia, enfim. E também tem a questão da União Europeia, tem o medo, né? Que o Brexit, né? A saída do Reino Unido, outros países
começam a querer sair. Por exemplo, isso aí já começou sendo estudado lá na França, que é outro país muito importante dentro da União Europeia. Leis europeias vigentes no Reino Unido perderiam a validade. Então, assim, leis que a União Europeia tinha para todos os países participantes vão perdendo. O Reino Unido vai ter que pagar uma multa, né? Porque ele, querendo ou não, ele tinha uma importante participação do orçamento da União Europeia. E o Reino Unido, com as fronteiras fechadas, os produtos ingleses devem ficar mais caros e menos competitivos nos países europeus. E a rixa com a Escócia, né? Como eu falei, a Escócia não queria sair. Mas assim, isso é, querendo ou não, Boris Johnson começou a ter uma aproximação maior com o Donald Trump, né? E o Donald Trump, não sei se vai cumprir o que ele falou, mas ele falou que o Reino Unido saindo da União Europeia, ele seria o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Cara, então para o Reino Unido, imagina também, o Reino Unido também ele poderia fazer outros acordos comerciais, por exemplo, China, Brasil, Rússia, Japão, países fortes economicamente, né? E aqui a gente tem algumas razões, né? Além das que eu citei, vou citar outras, né? Porque o Reino Unido saiu do Brexit, né? Regulamentação e orçamento. Não ficaria preso a imposições da União Europeia, como eu falei, a questão orçamentária, tendo que ajudar os países, enfim. Imigração da cena da União Europeia, o Reino Unido recuperaria poder sobre as fronteiras e reduzir o número de imigrantes, mais oportunidades de empregos para os trabalhadores britânicos. O comércio com os países da União Europeia iria se manter, o Reino Unido poderia negociar acordos livres de comércio com a União Europeia, com outros países como China, Índia e Estados Unidos. Influência global e segurança, o Reino Unido terá a voz mais poderosa em conselhos globais, deixará o Reino Unido mais seguro e deixar de ser obrigado a respeitar a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Então, o Reino Unido, assim, querendo ou não, ele vai ter, porque ele não vai ter mais vínculo com a União Europeia, então ele vai ser independente. Então, isso, querendo ou não, dá uma força também geopolítica, principalmente na questão de segurança, no órgão, no Conselho de Segurança da ONU. Aí tem o custo de adesão, né? O Reino Unido deixará de repassar milhões de libras para a União Europeia e investir esse dinheiro na saúde, educação e pesquisa científica. Porque todos os países da União Europeia também eles repassam valor, né? Para o governo europeu, para o governo da União Europeia, para ter esse fundo aí para poder socorrer os outros países, enfim, ter um investimento. E consequência que a crise europeia de 2011 influenciou no Reino Unido. O noticiário da época que eu peguei, enfim. Basicamente o Brexit foi isso, galera. É... Ele partiu, ele aconteceu em 2016, teve a renúncia de David Cameron, do Partido Progressista. Quem assumiu Theresa May, ela ficou 3 anos negociando, mas ela renunciou em 7 de junho. Entrou Boris Johnson e ele conseguiu resolver todas as questões. Os motivos principais foram econômicos, questões políticas e culturais. Econômicos na questão de você não ter que repassar mais esses milhões para o governo europeu, você poder investir mais no seu próprio país, você também não ter que salvar outros países mais frágeis economicamente do bloco. Políticos, porque você não precisa mais ter restrições da União Europeia, você pode ficar livre para negociar com qualquer um, você pode fechar suas fronteiras, você não precisa acatar decisões do Parlamento Europeu. E culturais, porque os ingleses em si, os britânicos, eles são mais fechados, são mais. Eles preferem manter suas tradições, eles preferem manter seu bem-estar social voltado para sua população. Enfim, basicamente foi isso, Brexit. Alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Essa é a hora.
Ninguém? Então é isso, gente. Queria agradecer a presença de todos. Desejar uma boa noite, uma boa semana. Qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp, beleza? Muito obrigado aí pela presença e um abraço. Tamo junto. É nóis.